Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje à noite a gente está aqui para apresentar um podcast, o segundo episódio do nosso trabalho, aqui da Católica de Joinville, Santa Catarina, em parceria com o projeto Observatório Católica de Cidadania. Esse projeto ele tem o fim de estar transmitindo para vocês sobre o que a gente vai falar no tema de hoje, que seria violência contra a mulher. Só para frisar, ao final deste podcast, ele estará disponível nas redes do Instagram, Spotify e YouTube. A gente vai se apresentar agora. Meu nome é Letícia Miranda. Boa noite, meu nome é Maria Caroline. Boa noite, meu nome é Letícia, igual da primeira. E isso aí. E eu sou a Thaísa. Prazer. Todas nós estamos no terceiro período. Isso aí. Então, gente, essa noite a gente está reunido aqui nesse episódio para falar de um tema extremamente importante, que é a violência contra a mulher. Esse episódio ele é extremamente importante pelo fato de que é um tema importante de ser falado sempre, né? É um tema, às vezes, até com certo tabu ainda perante a sociedade. E a gente vai estar aqui relatando essa noite alguns dados, alguns casos e meios e formas de que mulheres que sofram ou alguém que possa conhecer mulheres que, infelizmente, têm sofrido com problemas desse tipo, ter acesso a pedir ajuda ou de que forma elas podem estar evitando até problemas dessa forma, tá ok? Em Santa Catarina, a violência contra a mulher, né, ela não para de crescer. Cada dia mais a gente vê relatos e denúncias dentro de todas as delegacias de ocorrência contra ameaça, lesão corporal, injúria, calúnia. Conforme os dados, né, da Secretaria de Segurança Pública, no estado de Santa Catarina, 9 mulheres são estupradas diariamente. Isso é um número acima da média nacional, né, como a gente vê em vários lugares. E isso vai cada vez mais dificultando o trabalho que a polícia tenta fazer e tudo mais. E os órgãos responsáveis, isso mesmo, que para a gente ter mais segurança, né? Então, hoje a gente também vê como a Justiça Catarinense ela traz esses processos que não são poucos, eles são números muito grandes, isso assusta bastante a gente, porque é algo que está tão presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e a gente às vezes acaba não percebendo isso. Às vezes a mulher ela comete violência contra a mulher baseada no machismo estrutural. Exatamente. Né? Ela cresce num lar extremamente machista e ela reproduz aquilo que ela aprendeu a vida inteira, né? Exatamente. Então, mas é uma cultura que a gente tem que quebrar, né? E é por isso que a informação ela é muito importante. Exato. Porque é através da informação que a gente quebra esse tabu, né? Exato. Essa ideia de que a mulher é inferior ou que a mulher pode escutar o que o outro quiser falar, porque tem muito isso, né? Quando a mulher ela ergue a voz dela, exatamente, Isso quando a mesmo. mulher ela ergue a voz dela pra se impor, ela é tida como louca, como histérica, É bem isso. Que ou entra, como às vezes, violenta a também. violência psicológica. Exatamente. Ali nas palavras, né? A pessoa vai mexendo, ela vai persuadindo a mulher pra... Uma manipulação, isso né? mesmo. Manipulando, Pra ela exatamente. ficar, tipo assim, Se cada achar, às vez... vezes, que ela é até culpada. Isso. E a gente não percebe, às vezes. A maioria das mulheres já sofreu alguma vez na vida alguma violência. E eu digo isso com quase toda certeza, assim, pelo menos, ou a gente conhece alguém, alguma mulher, ou a gente é essa mulher. Exato. É. Tá. Os dois. E assim, a gente não percebe na hora. A gente não depois percebe. que sai da situação. muitas Exatamente. vezes, né? Depois de um tempo, é igual relacionamento abusivo. Muitas vezes a gente só percebe que ele foi abusivo depois de conseguir sair dele. Exatamente. E parece que a gente fica cega, né? E a pessoa não Exatamente. tem forças pra sair daquilo, né? Todo Pra mundo se fala. livrar de tudo isso, todo mundo tenta te abrir os olhos e você, às vezes, tenta ver isso, mas você acaba ficando tão fixada naquilo que você gosta da pessoa, Isso é enfim. uma coisa até importante que deveria ser implementado, vamos supor, na educação básica, né? Assim, o comportamento, o que é normal, o que não é, desde criança. Exatamente. Já, na escola. Porque Como não notar. começa com soco, né? Exato. Não começa com Exato. tapa. Não, Começa não. com palavras, né? Exato. Às com vezes até dentro de atitudes. casa. Um empurrãozinho ali, um negócio aqui, um xingamento. Ai, desculpa, tava estressado. Ai, esbarrei. Ai, Então, em 2022, né, ano passado, o número de violência contra a mulher ele foi mais de 2.400 por aí.
E quase 500% 500 casos, né, desses eram feminicídios. Então, assim, no IBGE consta que 1 a cada 5 mulheres sofrem violência, não só física, né, porque não tem violência física, tem a violência psicológica, a verbal, tem também financeira, entendeu? Que não é muito falada, né? Eu não vejo ser falado hoje em dia, eu vejo muito ser falado violência física e psicológica. Mas a violência financeira. Tem mulheres que... vamos falar aqui de relacionamento, né? Que a gente consegue visualizar melhor. Uma mulher que está num relacionamento onde o cara quer controlar o financeiro dela. Justamente para ter o controle sobre ela. Porque quando ela quiser ir embora, ela não vai ter dinheiro. Então, ela prolonga isso com medo de não conseguir se sustentar. Às vezes, quando a mulher tem filho, ela não vai conseguir sustentar o filho. Porque o homem tem todo o controle financeiro do lar. Ele tem esse poder sobre ela. Né? Exatamente. Às vezes faz com que ela não quer que ela trabalhe justamente para isso, para não ter a Parece sua liberdade uma coisa financeira. romântica. Não precisa trabalhar. Eles Nossa, romantizam tô bem. isso, Letícia. Mesmo. Eles romantizam. E também continuando ali com os dados, né, de feminicídios em Santa Catarina, são registrados mais de 50 feminicídios por ano em Santa Catarina. Isso dá quase um por semana, né? Que a gente é um número grande se a gente for parar para pensar. E a violência contra a mulher, ela também é um dos um crime, né? Sim, com de maior como é que eu posso dizer assim, de maior proporção, sendo maior ainda do que o tráfico de drogas. Que é enorme. Que é muito grande, né? Como a gente sabe disso. Então, isso é algo bem sério, bem grave, né? Voltando para esse caso, para essa visualização de relacionamento tóxico, abusivo, feminicídio, tem aquele caso, né, da Eloá e do Lindenberg, que eles se conheceram quando ela tinha 15 e ele tinha por volta dos 22. Ou seja, ela já era submissa em questão de idade, em questão, né, de vivência. E aí ele era muito abusivo com ela, tal, tanto que a família até não questionou, mas estranhou eles começarem a ficar juntos porque ela era muito calma, ela era uma filha muito boa, tal. E ele sempre foi conhecido por ser encrenqueiro, né, ser uma pessoa agressiva, sempre arranjar confusão, tal. E aí eles começaram a namorar e ele, por ser muito ciumento, ele começou a sentir muito ciúme e começou a terminar com ela, mas depois queria voltar. Sabe, essa questão de vai e volta, usa a pessoa, manipulação. Pra mantê-la por perto, né? Exatamente. E aí teve uma hora que ela cansou e não queria mais voltar com ele. E aí ele ficou doido, ele ficou, meu Deus, enciumado, como assim? Achou que tinha outra pessoa. Até que um dia ela tava na casa dela, junto com a amiga dela, a Maiara? Não lembro o nome da amiga dela. Acho que era Nayara com ele, né? Enfim, e mais 2 amigos, o grupinho, eles estavam fazendo um trabalho da escola e ele invadiu a casa dela, achou que por ser um horário que o irmão dela estaria na escola e a família estaria trabalhando, ela estaria sozinha em casa. Só que ela estava com esses amigos em casa e ele ficou surpreendido, mas mesmo assim ele continuou foi então chamado sequestro, né, mantido com reféns na época. E ele continuou o que ele estava pensando em fazer e tal. Depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia, ele liberou os meninos. E no dia seguinte, ele liberou a amiga. Só que a polícia orientou que a Nayara voltasse para facilitar a negociação. Porque eu me recordo que no final lá, ela levou até um tiro, né? No momento Sim, exatamente. E aí a Nayara voltou, tal. A Nayara falou que a Eloá era diariamente agredida, tal. Ele ficava louco de ciúme, ele queria um dia dormir com ela e no outro dia queria bater nela, forçava ela a beijar ele, enfim, umas coisas bem tristes, sabe? E aí, inclusive a polícia ela foi muito criticada na época porque, pelo que parece, a polícia invadiu antes dele atirar. Mas segundo a polícia, eles invadiram porque eles escutaram um ruído que tinha certeza que foi um tiro. Sim. Aí ficou dividido opiniões. Eles entraram antes dele atirar ou entraram depois dele atirar. Enfim, sei que no momento em que a polícia entrou, ele disparou um tiro no rosto da Nayara, que era amiga, e 2 tiros na Eloá, que foi uma na virilha e o outro na cabeça.
que inclusive resultou em morte cerebral da Eloá. A Eloá, se eu não me engano, ela morreu no mesmo dia, só que a amiga dela, ela resistiu e tá viva até hoje. E a amiga dela afirma que a polícia, ela entrou antes dele atirar, que ele só atirou por causa que a polícia entrou, né? Mas enfim, o que a gente quer falar sobre toda essa história? Justamente dessa questão. Ele já era conhecido como ser uma pessoa agressiva. Teve uma época, inclusive, que eles tinham terminado, ele encontrou com ela no ponto e bateu nela. Tipo... Meu Deus. Sim. E, enfim, né? Então, é muito importante a gente, não só a gente, com quem a gente se relaciona, mas a gente prestar atenção ao nosso redor, com quem as pessoas que a gente ama tá se relacionando. Sabe aquela amiga que às vezes, né, a gente Ela mudou do nada, ela começou a namorar, mudou do nada, ficou mais triste, deprimida. Exato. Sempre tem, Vivendo né? sempre isolada, vive em função do namorado. Se atentem aos sinais. E pra você ver como é uma teia, né? É uma teia, realmente. Porque, assim, eu garanto que nenhuma mulher gosta de apanhar. Ah, com do certeza. namorado. certeza. Porque tem aquele famoso ditado, você tá com ele é porque gosta de apanhar. Porque apanha e não separa. Eu já ouvi muito isso, gente. Coisa Eu mais já ouvi ignorante. demais. E é a coisa mais ridícula que eu já ouvi falar. Porque ninguém gosta de apanhar. Ninguém. Nem mulher, nem homem, nem criança, nem adulto. Ninguém gosta de apanhar. Então é uma teia que a pessoa se mete. A Eloá, bem eu tenho certeza que ela não queria continuar com isso. Tanto que ela tentou. É tão até o claro como último. água cristalina. Que ela queria sair disso. Entendeu? E ela se enfiou nessa teia e ele não deixou ela sair. Sim. Entendeu? Com vida. É. E foi um caso, eu me lembro que eu fiquei bem chocada. Eu era bem novinha. Mas foi um caso que eu fiquei muito chocada, sabe? Uhum. Eu não, até quando as meninas comentaram, eu não lembrava desse caso e por coincidência eles trouxeram à tona esse caso de novo, né, pra mídia agora, eu acho que foi segunda ou terça-feira, foi algo bem recente que eles reviveram tudo isso e a família também ficou bem abalada, né, de Sim. terem de trazido tona. tudo isso de Só novo, que né? eu acho importante trazer, sabe por quê? Porque eu não tava vendo mais falar tanto sobre esses casos assim absurdos. E eu acho importante falar pra gente cuidar das nossas meninas novinhas, né, gente? Ela Sim. começou a namorar com ele muito 15 nova. anos, meu Deus. A E questão é essa, né? Os familiares, às vezes, né? Tem que saber com quem suas filhas, seus filhos, né? Aqui o foco é a proteção da mulher, mas até os meninos, né? Tem que ter essa empatia, essa noção. Quem são esses colegas, com quem família, investiguem, sabe? A gente tem que zelar por isso, Tudo. porque é extremamente importante e necessário para evitar uma tragédia futura, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E o mais importante é conversa. Exato. Eu acho que o mais importante é você sentar com o seu filho, sua amiga, enfim, independente. pessoa. Tenha Qualquer como pessoa melhor amigo, né? e Os seus conversar. filhos. Exatamente, porque você proibir, querer, né, ali impor alguma coisa assim, sem explicar pra pessoa o porquê. Os riscos que ela entendeu? tem que entender o que Exatamente. pode acontecer. Porque se tu só proibir, ela não vai entender o que tá acontecendo, sabe? Então é importante explicar justamente pra ela também poder observar quem tá ao redor dela e ela decidir por si só quem é importante, quem pode estar ali no meio dela, quem não vai ser prejudicial pra ela. Entendeu? A gente tem que ter esse filtro social hoje em dia, porque tá muito difícil. A gente acha que conhece alguém e às vezes a gente se surpreende, sabe? Com as atitudes da pessoa. Então, é bem importante. E é importante frisar, como a Maria comentou, né? Não acontece só em relacionamento. Aqui a gente só tá falando, dando exemplos, porque é mais simples de visualizar, né? Por isso que é extremamente importante, pessoas que a gente conhece, às vezes não têm esse poder de conhecimento, de buscar informação. Eu não sei que eu tô sendo, né, abusada psicologicamente, né, verbalmente. Procurar meios profissionais que possam te ajudar. As pessoas têm que estar cientes a que órgãos elas podem estar pedindo ajuda para, às vezes, para si mesmas ou para terceiros, né, alguém da família, uma Sim. colega, um conhecido. E é sobre isso, né? A gente tem que sempre estar atento a tudo e a todos. Esse, na verdade, foi o nosso segundo episódio do nosso podcast. Estamos ansiosos para o terceiro episódio. Só para frisar novamente, a gente está em parceria com o projeto Observatório Católica de Cidadania. E esse podcast vai estar disponível no Instagram, no Spotify e no YouTube. Até mais. Até mais. Tchau. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina.
Sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler, o Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.